todo esse saldo que sobra para essa pessoa, seja R$ 500, seja R$ 1.000, seja 2.000, eu não acho que isso vai enriquecer ela. Eu acho que ela tem que pegar aquilo, colocar em conhecimento e ter mais produtividade para ganhar mais dinheiro. Então, se uma pessoa que fala, poxa, Matheus, consigo guardar R$ 500 por mês, o que eu faço? Aonde que eu invisto? Eu falo, você investe em você, você não põe nada no mercado financeiro. Coloca em conhecimento, poxa, vai aprender inglês, vai fazer um intercâmbio, vai estudar uma parte técnica que vai te ajudar no seu trabalho. Então, se você está no financeiro, vai aprender, né, um Excel, vai aprender um VBA, vai ser mais produtivo de alguma forma para você depois, enfim, ser mais valioso e ganhar mais. Aí sim, quando você realmente tiver recursos que você já investe em você e ainda sobre, aí sim você deixa numa coisa básica de investimentos, porque pagar um consultor ainda vai ser caro para você. Se você investe ali seus primeiros R$ 1.000, R$ 1.500, ainda vai ser caro. Aí sim, quando você conseguir ganhar mais, poxa, eu ganho meus 5, assim, eu consigo guardar meus 5, 10, 20 mil reais, ou você já acumulou ali seus 100 mil reais, seus 200 mil reais, aí você procura um profissional alinhado com o seu interesse. Olá pessoal, eu sou o André Coelho. Eu sou a Gabi Zaleski. E sejam muito bem-vindos ao UnineCast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso. Humanizando profissionais e empresas e conteúdo, né? Eu acho que a gente... Tudo e mais um pouco. CPFs e CNPJs. E no episódio de hoje, o número 66, adoro esse número. Bate-papo. Vamos falar sobre do zero ao avançado. Ok. Planejamento e crescimento e investimentos com Matheus Fall. E a gente vai falar um pouquinho também sobre empreendedorismo. Ok. Gosto muito disso. Eu sei. Vamos lá então. Apresentar o nosso convidado de hoje, Matheus Fall. Pela primeira vez aqui no UnineCast, nascido em São Paulo, casado com a Juliana. Ele é graduado em Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis e MBA em Marketing e Vendas. Hoje ele atua como consultor de investimentos com certificação CEA, especialista em investimentos, e CNPI, analista de valores mobiliários. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André, Gabi. É uma grande honra estar aqui. Espero que possa contribuir aí com a nossa querida audiência. Obrigado, Matheus. A gente que agradece a sua disponibilidade e generosidade de passar aqui um pouco da sua experiência de vida profissional e empreendendo. Quero ouvir muito essa parte também. Gosto muito disso. Matheus, tá falando de onde, Matheus? São Paulo, capital. Coração do Brasil? Dá para considerar coração do Brasil? Bom, talvez, né? Pelo menos no mercado financeiro, com certeza. Eu ia falar sobre isso. Sempre morou aí, Matheus? Sempre morei. Então, Matheus, assim, eu gosto de conceituar, de contar para as pessoas um pouquinho, né, dos nossos convidados, porque a gente fala tanto aqui no nosso podcast, para quem já escuta, já conhece um pouquinho o nosso conceito. A gente, para falar de negócios, para chegar a falar a questão financeira ou empreender, por trás de todo CNPJ tem um CPF, né, e é importante a gente saber que existe uma trajetória, né, ninguém nasce pronto, exceto tem algumas pessoas talvez que venham com uma memória extra, e isso é maravilhoso, mas normalmente a gente galga, né, um caminho, a gente trilha essa história. Conta um pouquinho da tua história, como que foi, a questão de como que você descobriu que queria, entrar nesse universo da tecnologia da informação, por exemplo? Bom, perfeito. Quando eu saí do ensino médio, eu não tinha muito noção do que eu gostaria de fazer para minha vida. Eu só sabia que eu queria ser bem-sucedido e ter dinheiro. Essa era a minha única, a minha busca, né? E tecnologia da informação era uma área que estava crescendo muito, né? Todo mundo falava que era a área do futuro. Então, e também o curso de gestão era um curso muito barato, era o curso que eu conseguiria pagar. Então, nesse cenário, eu tentei entrar no mercado promissor, num curso que cabia no meu bolso, e iniciei, né, essa trajetória. Aprendi muito, principalmente sobre a parte de gestão, sobre liderança,
sobre pessoas, só que a parte técnica não era uma parte que eu era apaixonado, né? Eu estudava muito, eu gostava de aprender sobre rede, sobre banco de dados, sobre programação, só que não é o que eu gostaria de fazer para minha vida, né? E em seguida eu já emendei uma faculdade de ciências contábeis, porque é, basicamente, a contabilidade é uma linguagem dos negócios, né? Você pode estar em qualquer setor, em qualquer segmento, mas se você pegar ali um relatório financeiro, você vai saber interpretar ali um DRE, um fluxo de caixa, um balanço. Então, foi uma faculdade também muito importante para mim. Aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas que, poxa, fizeram parte da minha trajetória, mas também não era minha paixão, assim, 100%, porque desde quando eu já trabalhava com TI, eu já investia o meu dinheirinho. Eu tinha lá um estágio, eu ganhava lá meus R$ 600, eu colocava lá numa poupança, depois eu fui aprendendo um pouquinho sobre LCI, LCA, Tesouro Direto, título público, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, então isso foi se tornando uma paixão. E chegou um momento que eu amava trabalhar com contabilidade, eu amava trabalhar aonde eu trabalhava, que era uma empresa incrível, chamada Incompany, fica aqui na Paulista, aqui em São Paulo. Só que eu não lia com paixão um livro de ICMS igual eu lia um livro de investimentos. Um livro de substituição tributária igual eu lia sobre empreendedorismo. Então, eu fui provocado muito e no ato ali de coragem, realmente, eu resolvi arriscar. Eu resolvi realmente largar ali a minha, né, a minha carreira ali, entre aspas, como contador. Obviamente, eu não larguei completamente, porque caso desse alguma coisa errada, com certeza eu poderia voltar. Então, sair com portas abertas é uma coisa muito bacana, né? Mas que felizmente deu certo, né? Então, foi muita experiência prática ali que eu coloquei meu dinheiro e eu aprendi realmente como funciona a psicologia financeira, como funciona ali os sentimentos, como que funciona realmente na técnica ali, a parte, né, de cada tipo de investimento e também na teoria. Então, literalmente, eu li dezenas e dezenas, talvez centenas de livros sobre investimentos dos maiores investidores do mundo. Então, isso me deu uma confiança muito grande para tomar essa decisão de sair da onde eu estava para buscar algo que poderia ser melhor, né, de acordo ali com o que eu realmente fosse apaixonado por fazer. E numa jornada ali de já produção de conteúdo, numa jornada de já tendo pessoas que queriam aprender a investir, que me procuravam. Eu entendi que tinha uma demanda num país que não tem educação financeira. Então, eu estava num mercado promissor, eu tinha conhecimento, eu tinha uma certa demanda, e aí eu resolvi realmente arriscar, abrindo mão de estabilidade de um plano de carreira para buscar algo que eu pudesse ter realmente liberdade e trabalhasse com que eu realmente fosse apaixonado. E aí, numa breve história que eu vou resumir, eu passei os últimos 2 anos trabalhando com contabilidade, juntando dinheiro e pagando boletos para o intercâmbio, né, que eu resolvi fazer na África do Sul também, porque era um mais barato, né, a moeda de rand. Fiquei 3 meses lá. Eu ainda continuava trabalhando online, produzindo conteúdo. Eu tinha um curso online sobre investimentos, sobre desenvolvimento pessoal, que eu gostava bastante. Então, eu trabalhava em paralelo de lá e estudava, aprendia, conhecia muita gente de países e culturas diferentes. Então, foi muito legal essa experiência. E quando eu voltei, que realmente eu decidi trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso. E Tá. a gente pode entrar em mais detalhes depois, Uhum. mas foi aí que eu conheci o modelo de consultoria, em que, diferente de alguns outros modelos que são comissionados, eu não precisaria vender uma coisa ruim para o cliente para ganhar dinheiro. Eu poderia fazer algo em conjunto com o cliente, onde nós dois ganhamos e buscamos as melhores soluções no mercado financeiro. E quando eu conheci esse modelo de consultoria, aí sim eu não tive dúvida que esse era o futuro. Se Quando eu encantou. conheci o Matheus, quando a gente conversou, isso foi um ponto que me pegou no sentido índole, né? No sentido conceito ser humano, quando ele fala duas coisas, na verdade. Ele fala assim: eu sempre procurei paixão naquilo que eu estava fazendo, então se eu não estava tendo paixão, eu ia não tá legal. Uhum. E outra coisa, como é que eu vou vender um produto ruim e vou sentir a energia daquele dinheiro? Então não, eu quero, se eu encontrei algo que eu consigo vender uma coisa boa e ambos ganham,
Cara, isso é maravilhoso. É o que a gente retrata isso no nosso negócio, né? Nos nossos negócios. Então isso pegou muito, Matheus. Achei muito bacana, conectou muito com a gente esse conceito humano, né? Muito legal. Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu fiquei curiosa com uma coisa. Esse espírito de buscar as coisas, de entender, isso é seu ou você teve uma orientação dos seus pais, por exemplo, ou você foi mentorado por alguém? Você tem É isso uma de pergunta dentro muito de casa? bacana. Desculpa, Gabi, não entendi. Você tem isso de dentro de casa, assim? Porque a gente se espelha sempre na nossa história, né. Sim. Eu tenho o incentivo dos meus pais, mas eles não são do ramo nem nada do que eu segui na minha trajetória, então eu sempre tive que buscar. Como é que foi pra ti isso? Poxa, é uma pergunta muito bacana, porque eu não tive isso dos meus pais, por mais que eles tenham sido bastante presentes e me dado, assim, tudo que eu precisava, né. Não vim de família rica, então isso foi uma parte, é difícil, né, de quando eu comecei, porque o meu público geralmente é um público que tem dinheiro, então como eu comecei na carreira e eu não tinha clientes, né, possíveis clientes para trabalhar, foi não um desafio, Uhum. mas essa virada de chave foi muito por conta dos livros. Não foi nem o mentor em si, né, foram livros, porque os meus pais ambos são funcionários públicos. Então eles vinham dessa visão de instabilidade, de não correr riscos, de ficar onde você tá. Eu lembro que o meu primeiro emprego eu ganhava, sei lá, R$ 1.000, 1.200, e eu recebi uma proposta para trabalhar mais longe, ganhando o dobro, e minha mãe, não, não vai, aqui você trabalha pertinho, aqui você já, poxa, já tem uma segurança. Então, essa parte foi ao contrário, né? Realmente eu não tive essa influência. E eu comecei ouvindo alguns dos influenciadores que estavam nascendo ali, no momento em que eu tive essa percepção, nessa virada de chave, e eu vi que eles aprendiam muito com base em outras pessoas, em mentores internacionais, pessoas já bilionárias. Então eu comecei a estudar e ler. Então eu fui lendo alguns livros internacionais. Acho que nacional, uma pessoa e alguns livros que me influenciaram foram o Flávio Augusto, Ah, que legal. que tem ali os livros do Geração de Valor, Ponto de Inflexão. Então isso pegou bem na alma de, cara, larga tudo que você está fazendo e vai vender alguma coisa, cara. Tenta entender que quando você puxar um passarinho ali e tá preso numa gaiola, você tem a comida garantida, mas, cara, você tá preso. Às vezes é melhor você não ter a comida garantida, mas, cara, viver a vida e poder Verdade. buscar comida, Aham. né? E lendo também Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, alguns livros ali que são simples, só que trazem conceitos que nós não estamos acostumados. Isso foi me dando coragem e buscando conhecimento. E eu sabia que quanto mais conhecimento eu tinha, né, eu tivesse, mais eu poderia agregar valor na vida das pessoas, logo eu poderia fazer mais dinheiro. E foi um processo gradual de quebrar crenças limitantes e ir buscando um caminho que é um pouco desconhecido para nós brasileiros, né? Não sei se aí fora também é assim, mas foi mais ou menos assim que eu tive essa percepção e esses aprendizados. Eh, Quando a gente tem uma coisa dentro do coração da gente, para viver essa experiência, é quase que não tem importância, não no sentido pejorativo, não me levem a mal, mas assim, ó, não tem problema onde você nasceu, a família que você nasceu, se você não tem um mentor para esse segmento, porque quando a gente acredita que quando tem uma chama aqui dentro, para você viver aquela experiência, cara, hoje com a internet, você já não tem mais aonde você não consegue Barreira. chegar. Não tem barreira, você não tem mais, você vai depender mais de você. E aí a gente pode entrar em outro contexto, né, Matheus, que você trouxe aqui, essa questão das crenças, a gente falou isso em alguns episódios anteriores, e eu tô aprendendo isso, sabe, Matheus, isso tá me levando para um outro nível dos nossos negócios e da minha vida pessoal. E aí a gente tem percebido que não tem como andar separado. Você não consegue fazer só a tua parte profissional e não fazer a tua parte pessoal. O crescimento ele é em conjunto, né, então você tem que estar buscando livros, isso é legal ouvir da tua história,
né? Você buscou livros, você buscou a questão de cursos. Os livros que você citou, alguns deles, a maioria, eu tive a oportunidade de ler, para mim foi um divisor de águas, porque eu tive tipo assim, nossa, o que que é isso que eles estão falando? É isso, eu acreditava naquilo sem saber que aquilo existia, sabe? Foi uma coisa muito, muito fluida também, né? A gente acabou lendo juntos os livros. Uhum. E isso eu tenho certeza que com o país, né, o nosso país, por mais que a gente está nos Estados Unidos hoje, mas assim, Brasil é o país do nosso de origem, né, a maioria das pessoas passam por isso. E isso serve de mais uma pessoa mostrando assim: "É possível, né, é possível, basta querer, basta ir atrás, basta seguir, continuar os desafios, né, porque você deve ter enfrentado muitos desafios. Como que foi essa experiência? Agora eu queria saber essa parte da história. Como é que foi a tua experiência de sair do país? Normalmente, comumente, as pessoas vão para países mais conhecidos. Como foi a tua experiência de buscar a questão da África? Tá, eu sempre tive esse sonho de ter uma experiência fora do país e de aprender o inglês. Eu Uhum. sabia que eu poderia aprender aqui, mas iria demorar muito mais tempo caso, né, em relação a se eu saísse do país. Não é a Antes mesma da coisa. pandemia, eu estava cotando para a Austrália, né? Uhum. Mas por motivos de bem ali no momento da pandemia, até uma decisão financeira interessante é que eu não tinha um hedge da moeda. Hum. Então eu teria que pagar os boletos lá para a Austrália, mas caso tivesse a variação do dólar, eu teria que pagar no final. E eu sabia que isso era perigoso, né? Poxa, eu tenho um orçamento e Não saber possivelmente quando. subir 50%, poxa, iria comprometer. E não foi, e assim, foi exatamente o que aconteceu. O dólar na pandemia saiu de 3 e pouquinho para 4,20, 4 e pouquinho. Então, caso, né, eu tivesse tido aquela decisão, talvez eu teria comprometido o meu orçamento. Então, eu aguardei, né, aquele processo, e quando eu fui retomar ali o estudo de onde que eu iria, eu vi a África do Sul, que era um país com uma moeda um pouco mais fraca, que era o Rand, mas ao mesmo tempo com uma situação ali muito parecida com o Brasil em questão de clima, em questão de estilo de vida, em questão de nacionalidades, né? A palavra em inglês é cosmopolitan, eu acho que é tipo muitas pessoas de vários países juntas, tal. Então, acho que eu queria ter nessa experiência. E foi o que aconteceu. Eu tive uma experiência eu ficava num hostel com dezenas e dezenas de pessoas diferentes no meu quarto. Tinham 6 camas, então assim, todo dia saía e entrava uma pessoa nova, alemão, árabe, japonês, chinês, vários, né, tipos de pessoas. E foi uma decisão assim, difícil poxa, eu já estava com a Juliana, então ficar 3 meses fora, longe, era uma coisa, assim, era realmente um desafio, mas era um sonho que eu tinha e eu sabia que se eu começasse um novo desafio aqui no Brasil, eu não, talvez teria tempo para depois, poxa, investir 3 meses lá fora, né? Então, foram assim, esses aspectos que me ajudaram a tomar essa decisão. E assim, eu não errei, porque é um país incrível, um país lindo, um país com calor. Assim, um jeito que eu gosto poxa, ambiente, de montanha, de praia, Cara, assim, foi a melhor experiência. Nós temos um parceiro aqui na loja, que é africano, nigeriano, né? Ele é do norte, Ele é do ele é norte. do norte da África. E ele fala também, ele traz, a gente não conhece ainda o continente africano, mas eu imagino, a uma dúvida que eu fiquei quando você começou a contar essa história, o tempo que você ficou lá dos 3 meses, na tua experiência hoje de Brasil, se você tivesse ficado no Brasil, quanto tempo você levaria para adquirir o conhecimento, a experiência? Não tem, eu sei que não tem comparação, né, porque uma experiência internacional, ela é incomparável. Mas assim, no quesito de conhecimento, né, do objetivo que você teve de lá, quanto tempo você acha que você ia levar no Brasil? Eu acho que não tem como eu ter o conhecimento do Brasil. Ia faltar Não muita tem. coisa. Eu acho que assim, na parte do inglês, assim, eu confesso que exatamente por essa questão de livros e de conseguir o hábito de aprender sozinho, eu me tornei autodidata. Então, talvez o inglês eu poderia aprender num tempo parecido, Uhum. né?
porque hoje em dia a gente tem ferramenta para conversar com outras pessoas, ter, né, experiências. Então, grande parte do tempo que eu estava lá, eu estava estudando gramática, eu estava estudando, poxa, Duolingo, eu estava fazendo ali, poxa, aplicativo de vocabulário. Então, essa parte eu poderia também fazer do Brasil. É que eu realmente dediquei a minha energia para isso. Aqui no Brasil, talvez eu não tivesse essa prioridade. Então, realmente, eu foquei a minha energia. Mas caso eu tenha focado aqui do Brasil, por exemplo, as aulas eram muito parecidas, né, com CCA, por exemplo, que eu já fiz curso também. Então, acho que na relação do inglês é possível aprender daqui. Mas a experiência, a percepção de vida, as culturas, até mesmo você ter base para entender, poxa, isso aqui funciona lá fora, isso aqui não tem no Brasil, isso aqui tem no Brasil, para ver o que é bom, o que é melhor, o que é ruim, né, esse conhecimento de que quando eu falo que eu vou para a África, que eu fui para a África, que eu morei na África, o pessoal acha que era todo mundo passando fome, eu fugindo do leão, e assim, não teve nada a ver com isso, né? Então, enfim, acho que foi um conhecimento assim bem legal e assim, isso me proporcionou amizades também, Legal. sabe, para uma vida. Então, conheci muita gente relevante, aprendi muita coisa. Acho que a experiência de morar fora, de ter uma experiência fora, não tem como ter aqui do Brasil, por exemplo. A gente sempre fala, né, Nossa, que é todo mundo maravilhoso. tinha que ter essa experiência, né? Não importa o Eu país. falo. Na minha opinião, eu vou mais longe. Eu falo assim: se todo brasileiro conseguisse tirar uns dias fora do Brasil, o Brasil ia mudar de vez. Porque a hora que eles voltassem, eles iam voltar com uma outra cabeça e iam ter um pouco mais de força, talvez, para fazer diferente. E até mudar uma cultura, toda uma cultura. Né? Mudar o que está Impacta, ruim, né? claro, o que está bom, legal, continue. Potencializa, na Mudar o que verdade, está né? ruim, exato, potencializa o que está bom e muda aquilo que está ruim. Então, a experiência de sair fora do país eu também sempre tive. Eu sempre falava, putz, eu preciso saber o que tem lá fora. É incrível isso, cara. Eu sempre, só que eu sempre tentei fazer através de alguma empresa, né, que eu trabalhei em muitas multinacionais, então eu sempre tentei. E quase foi. Mas, de qualquer forma, eu fiz por mim mesmo. Foi mais difícil, mas valeu a pena. Matheus, aí quando você voltou com uma bagagem cultural, até teu mindset, talvez, com alguns ajustes, né? Com o suporte da esposa, porque eu acho que ter o suporte do relacionamento, putz, ajuda muito. Claro que tem muita gente que consegue, né, fazer sozinho, tudo, mas você ter um suporte ali emocional do relacionamento é fundamental. Mas como foi a tua questão de profissional? E você voltou, qual que foi o primeiro passo? O que voltou, mudou? Porque você falou, assim, que você teve uma mudança, uma virada de chave. Como é que foi isso? Bom, eu voltei completamente perdido. Eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida. Legal você compartilhar isso, porque as pessoas às vezes passam por isso também, né, não é tudo a mil Aí maravilhas. pronto. Assim, eu voltei realmente perdido. Eu tinha aquele meu curso em que eu estava só alimentando e criando conteúdo durante a viagem. E quando eu voltei, eu pensei em relançá-lo. Eu já estava no segundo lançamento. Foi um lançamento que foi bacana, só que em comparação com o tempo e energia que eu tinha investido, não foi um, um investimento que teve um retorno sobre o investimento, né, um ROI muito alto, porque, sim, antes de viajar, eu gravei, assim, centenas De vídeo. de vídeos para o YouTube, era conteúdo, assim, 3 vezes por dia que eu postava no Uau. Instagram. Realmente, eu investi muito tempo nisso e, não, assim, não deu certo, por quê? Porque, realmente, eu não sabia vender, eu não sabia realmente o processo de lançamento. Eu até tive uma experiência muito legal criando toda a estratégia de lançamento, então, comprei domínio, comprei marca, criei ali meu site do zero. Nossa, poxa, comprei ali o Elementor, poxa, fiz todo o designer, coloquei todos os gatilhos mentais ali que se usa nas vendas, fiz live de lançamento, então, por 7 dias de live, falando de assuntos assim, que não é usual, né? Basicamente, as pessoas vendem uma coisa simples e que não é importante para, né, porque dá mais alcance. E eu falando lá, uma aula sobre a filosofia de investimentos do Benjamin Graham, do Warren Buffett, do Charlie Munger, do Howard Marks, do Ray Dalio, do Nassim Taleb, assim, coisas super mega complexas de muito valor. Fiz lançamento disso, foi muito bacana, porque isso me deu muita bagagem, muito conhecimento, muito, enfim, muito aprendizado mesmo. E aí, quando eu percebi ali os erros que eu tinha cometido para melhorar o processo depois, captação de lead, qualificação de base,
tráfego, poxa, direcionado. Quando eu fui realmente aprender isso, apareceram ali algumas oportunidades para trabalhar em empresas imobiliárias, para trabalhar em grandes bancos, para virar assessor de investimentos em alguns escritórios, né, vinculados ali a XP, BTG. E nesse momento foi aonde que eu tive aquela percepção de, poxa, eu ia fazer entrevista, o pessoal falava nitidamente, pô, você tem que vender produto ruim para as pessoas. Poxa, você vai virar um assessor aqui, você precisa ter meta de captação e meta de gerar receita em cima daquele dinheiro que você captou. Só que, poxa, como que eu vou oferecer um serviço pro meu pai, pra minha mãe, pros meus amigos, pros meus tios, que eu vou precisar prejudicar eles para ganhar dinheiro? Era uma coisa absurda para mim. Então, eu voltei nessa dúvida de, poxa, eu lanço mais uma turma, porque essa percepção de melhorar e lançar melhor e vender mais, hoje eu tenho isso. Naquela época eu não tinha, não sabia se o terceiro lançamento realmente iria vingar. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, pela qualificação de base que eu tenho, pelo público que me pede, com certeza seria muito mais fácil lançar qualquer coisa, né? Mas naquela época eu não sabia. Então, pô, eu invisto, continuo investindo no meu curso, eu trabalho para alguém, mas, poxa, se eu quero trabalhar para alguém, para quem que vai ser? Quem que tem né, esse alinhamento de interesses? E foi quando eu recebi, né, dentro ali da certificação que eu tenho do CNPI, tem ali como se fosse ali uma OAB dos analistas, né, que eu sou associado, que eu pago anualmente. E aí eu recebi uma vaga de consultor de investimentos para eu me cadastrar. E aí eu não sabia o que era. E eu entrei lá para ver. E aí, quando eu entendi o que era o modelo de consultoria, foi aí que eu não tive dúvidas. Você fez um. Porque é um modelo. Nossa, assim, não tive nenhuma dúvida. Por quê? Porque era um modelo que, em vez de eu ganhar uma comissão sobre o que eu te recomendasse, eu falava o seguinte: poxa, André, Gabi, eu vou te cobrar um valor mensal para te ajudar. E, em contrapartida, a gente vai lá no mercado financeiro, independente de qualquer instituição, se é banco, se é corretora, se é Estados Unidos, se é Europa, a gente vai buscar o que é melhor para você. E se eu vender uma coisa ruim ou boa, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, eu não tenho um conflito de interesse de querer colocar um produto ruim igual usualmente acontece, né? Muito pelo contrário. Inclusive, eu ganho um percentual em cima do patrimônio que eu cuido que você tem. Então, se você tem hoje em dia R$ 1 milhão e amanhã você tem 1.500.000, eu ganho mais quando você cresce mais. Então, os nossos objetivos, eles estão alinhados. A gente quer que você realmente atinja os seus objetivos de vida, que você, muitas vezes, atinja ali a sua liberdade financeira, que você consiga comprar o seu imóvel, o seu carro, faça a sua viagem. Então, a gente trabalha buscando com que você atinja os seus sonhos, tenha cada vez mais dinheiro, eu vou ganhando com isso, eu não quero te perder, então sempre vou te atender da melhor forma possível, inclusive para você me indicar para os seus amigos, para os seus pais, essa é né, a forma mais fácil de eu crescer aqui como consultor. Então, quando eu percebi isso, né, que eu realmente poderia cobrar por um valor justo e ajudar a pessoa, aí não teve dúvida. Obviamente, lá no comecinho, a gente pode entrar mais nesse assunto, mas ali o primeiro ano, o segundo ano foram muito difíceis. Para mim, acho que os 6 primeiros meses foram muito difíceis. Eu cresci rápido, acho que a zona de arrebentação ali de um consultor, de um assessor, leva esses 2, 3 anos. Eu consegui fazer isso em 6 meses, mas eu lembro nitidamente o quanto que é difícil. Gera ansiedade, parece que você está plantando, plantando, plantando. O que Desculpa, foi a parte difícil para você? acho que é ansiedade e expectativa mesmo, porque você planta, 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 fala com centenas de gente, né, centenas de pessoas, e parece que a coisa não vira, porque realmente leva um ciclo para isso acontecer. Então, eu pensava, pô, tô trabalhando tanto hoje e eu não tô colhendo nada hoje. Então, traz aquele sentimento de decepção, de tristeza, de, eu trabalho aqui 14 horas por dia e não tá virando, né? Então, é um pouco triste isso. Mas depois que você entende que, poxa, o que você tá fazendo aqui agora, você vai colher daqui a alguns meses, alguns anos talvez, né? Poxa, tem cliente que eu conversei há 3 anos atrás e que tá virando agora. Por quê? Porque a pessoa ainda não tinha ali confiança, não tinha, né, eu não tinha autoridade o suficiente para conseguir trabalhar com aquela pessoa, e depois ela foi vendo que eu fui crescendo, que eu não saí do mercado, que eu tô atendendo cada vez mais pessoas, maiores pessoas, e aí a coisa vira. Então acho que controlar essa ansiedade, controlar essa expectativa e saber que é um jogo de longo prazo,
aí sim você entra no jogo. E hoje em dia, para mim, assim, é a coisa mais fácil do mundo, porque todo dia eu acordo com 3, 4, 5 pessoas me chamando, perguntando do meu serviço. Sendo de indicação, sendo de audiência, de podcast, de palestras que eu participo, seja de networking próprio, então, poxa, eu vou na academia, eu vou jogar tênis, eu vou no futebol, tem pessoas que conhecem o meu serviço e querem saber um pouco mais, seja a produção de conteúdo nas redes sociais, são várias formas de crescer ali que hoje em dia elas se retroalimentam e parece que é um caminhão de pessoas querendo o meu serviço. Mas isso não acontecia antes, foi fruto de muitos investimentos de tempo e de produção de conteúdo que eu fui plantando ao longo dos anos. Então, acho que controlar a ansiedade, saber que o começo é desafiador, mas que depois vale a pena, acho que é uma coisa que eu passaria de recado aí para quem está começando na área. Mas, Matheus, é o seguinte, deixa eu perguntar, eu não posso deixar essa parte escapar. Cara, por que você conseguiu romper a barreira em 6 meses, sendo que normalmente isso acontece em 2 a 3 anos? Bom, eu qualifico, eu atribuo essa questão do crescimento rápido a algumas coisas, tá? A primeira são modelar pessoas que já passaram por isso, por mais que seja difícil, porque não tinha muitas pessoas que, né, assim, não existem ainda muitas pessoas que são tão grandes nessa área, e principalmente como consultoria, basicamente nós, inclusive eu aqui, a gente veio cortando mato, porque realmente é uma coisa muito nova e ninguém sabia como que era o crescimento, mas tinha um modelo muito parecido, que é o de assessoria, que eu fui vendo quem era grande e o que eles faziam. Então, modelei grandes pessoas. Segundo, foi a questão de como eu tinha aquela habilidade de me tornar autodidata, eu fui entendendo o que eu precisaria aprender para melhorar em aspectos da minha consultoria. Então, eu tinha um conhecimento técnico de investimentos muito, muito, muito grande, só que eu percebi que eu não sabia me vender, ou que eu poderia melhorar a parte de me vender. Então, eu li, assim, dezenas de livros sobre vendas. Depois, eu fui entendendo que aprender sobre marketing também é importante, porque não adianta eu saber entrar numa reunião e me vender se eu não tivesse ninguém para entrar na reunião. Então, eu tinha que entender sobre marketing. E aí foram vários outros aprendizados que eu fui adquirindo para ter cada vez mais bagagem. Então, conforme a gente conversou, eu aprendi muito sobre história, sobre filosofia, sobre mitologia, sobre geografia, sobre geopolítica, sobre vários assuntos ali que eu me tornei ali uma coisa que a gente, né, que eu gosto de brincar, que é o T, né, que eu sou um pouco, assim, eu tenho um pouco conhecimento em várias coisas segmentadas diferentes, mas eu tenho a parte maior ali, que é a parte de investimentos, que é a parte técnica ali da minha especialidade, aí sim eu domino. Então, ter um pouquinho de bagagem em cada uma dessas coisas foi fundamental para me ajudar. E o terceiro, eu não posso negar que teve um pouquinho de sorte junto com muito trabalho, porque eu iniciei na empresa que chama Portfel, que era uma empresa que não tinha nenhum bilhão sobre consultoria e que, quando eu entrei, eram, não sei, 7, 8 pessoas ali batendo a cabeça também. E aí a gente foi crescendo, foi estruturando, eu comprei a visão dos sócios ali no início, e aí a coisa foi acontecendo, grandes players do mercado foram entendendo que realmente esse era o futuro, e foi quando, se eu não me engano, em setembro, outubro de 22, a gente foi comprado pelo Grupo Primo, que participa o Thiago Nigro, o Bruno Perini, e aí eu já tinha apanhado muito em relação a me vender mal, em saber, poxa, em falar alguma coisa errada em alguma reunião, em, poxa, talvez colocar um cliente num perfil errado. Então eu já tinha muita bagagem ali, eu tinha batido muita, muita, muita cabeça. E quando eles entraram e eles nos ajudaram, trazendo pessoas que queriam o serviço, então, para eles que tinham uma audiência, eles só precisariam ter alguém que realmente tratasse bem né, essa audiência, essas pessoas que confiavam nele, então eles colocaram ali o branding deles, né, a credibilidade deles em jogo, e aí a minha função era, chegou essa pessoa, eu tenho que mostrar para ela como que funciona o modelo, que é muito novo no Brasil, e que eu era a pessoa certa para atender, e que eu não poderia colocar a credibilidade deles grandes, né, em risco. E foi o que aconteceu, né? Foi um namoro entre Grupo Primo e Portfel que foi acontecendo. Eles viram que o negócio era promissor. A gente não estava muito a gente estava testando ali
novas formas ali de trabalhar num CRM, de ter ali um processo realmente de vendas, e foi onde aconteceu. E aí, junto com, assim, uma trajetória ali que eu já estava errando por muito tempo e aprendendo muito, e junto com muito trabalho, e aquela época, assim, hoje em dia eu trabalho muito, mas aquela época eu trabalhava 16 horas por dia, de segunda a segunda. Eu lembro que era Natal, e eu tava, assim, com 8 reuniões agendadas. Eu lembro que o dia que o Brasil perdeu a Copa, que foi em 2022 ali, todo mundo em luto, a hora que acabou o jogo, eu falei, cara, não Vou quero nem conseguir hoje. saber. Liguei pro cliente, o cliente assim, poxa, eu tenho mais de R$ 1 milhão, pô, fechei com o cliente, foi Ah, uma, legal. né, ali um cliente muito, muito relevante ali na época, então eu tenho essa lembrança muito, muito bacana. E aí, eu meio que entendi o jogo, eu já estava preparado na hora certa, no momento certo, com as habilidades técnicas e comportamentais, poxa, já muito bem definidas. E aí foi aonde eu juntei muito trabalho, né? Eu lembro que muitos dos consultores ali pararam ali, recesso, final de ano, e eu, cara, agora é a oportunidade da minha vida para eu realmente mudar aqui o meu futuro, né? Então, eu realmente, cara, trabalhei mais do que ninguém naquela época, e aí foi assim, foram acontecendo os primeiros crescimentos. Então eu saí de uma carteira de, não sei, 1 milhão para 2 milhões, para 4 milhões, para 10 milhões, para 15 milhões, e aí a coisa foi acontecendo. Porque quando você não tem renda, é muito difícil você estar na profissão. Quando você já tem pelo menos quando você está no break-even ali, quando você tem pelo menos o custo ali da sua vida para manter, aí você pode respirar, você tem oxigênio, você pode realmente ser mais racional nas suas decisões em termos de alocação de tempo e recurso. E aí a coisa vai acontecendo, você consegue tomar melhores decisões, e aí a coisa vai acontecendo, e aí minha carteira saiu de, não sei, 15 milhões para 30, 35, 50, e aí a coisa foi acontecendo. E você chama isso de sorte. Teve sorte envolvida. Você Olha, atraiu essa sorte, porque é, você, de alguma forma, as contribuiu pessoas para um dia vão dizer isso. que é sorte, né? Trabalhando Todo mundo 16 horas fala que é por dia, sorte, até sorte é nada, cara. Não sabe cada, é muita relação. cada... É que se vocês não tivessem prontos, ou passando por essas situações, ou com essa oportunidade, talvez não brilhasse os olhos deles também, entendeu? É, Porque quantas empresas passaram por negociações e talvez não foram compradas, né? Sim. Então, tá bom, de verdade, eu acredito no fator sorte, tá? Eu tô brincando aqui, eu fiz a brincadeira pra gente dar uma descontraída. Eu acredito sim no fator sorte, mas eu acredito muito mais no estar preparado pra hora que a sorte dá uma passadinha, sabe? Porque se é. você não tá preparado, meu Para mim, amigo, a a sorte preparação, sorte é preparação com posicionamento. exatamente, É. exatamente. Mas qual que era o tamanho, quantas pessoas tinham na Portfel quando ela foi adquirida pelo Grupo Primo? Você lembra? Ó, quando eu entrei, não tinham mais do que 10. Uau. Ah, E tá. aí a minha turma entrou mais uns 10, e aí na terceira turma entrou mais algumas pessoas. Eu não sei exatamente no momento em que a gente foi realmente comprado Os 30 e agora. que a gente tinha de consultores. Mas não eram muitos, não eram mais do que 100, não. Ó, muito Uau. Hoje mais. nós, hoje nós estamos em 500. Nossa, E aí legal, né, Matheus, caramba. porque Que você bacana vê ver esse crescimento, né? Imagina é. chegar lá com 10. Então, por que que eu gosto de Que contar a bacana história, isso. Matheus? Por que que eu gosto de puxar, né, a gente ficou aqui um tempo contando a sua trajetória, porque às vezes quem tá ouvindo o podcast, se a gente foca aqui, a gente vai entrar no tema, né, falando como que vai do zero ao avançado. Se a gente foca só no como fazer, como fazer, como fazer, as pessoas acham que é fácil. Mas eu não tô denigrindo dizer assim que é muito difícil. Não, existe uma preparação. Existe você estar com a tua cabeça preparada. Se existe Sim, a preparação técnica e profissional, né? Existem apoios, suportes como vocês, como a empresa, para dar esse suporte. Mas é muito importante essa trajetória, ela sempre tem uma história. Ela sempre tem uma história. Então a gente brincou, né, da sorte aqui, porque tem que estar preparado. Vamos lá, Matheus. Você já mostrou pra gente, já contou né, a tua história, que você foi talvez ali do zero ao avançado. Mas como é que é para um cliente? Imagine eu aqui, eu, Gabi, que vou entrar nesse universo agora, eu não tenho essa experiência, eu nunca investi, eu estou no zero. Como funciona para mim?
Tá, legal. Acho que depende do perfil do cliente e da realidade dele atualmente, tá? Se você me fala, poxa, eu tô no zero, não tenho investimentos, mas eu consigo guardar, se eu me organizar, R$ 10.000 por mês. É um cenário. Se você fala, poxa, eu ganho, cara, 3, 4 mil reais e eu gasto tudo, não consigo investir. É uma outra realidade. Uhum. Ah, eu tenho dinheiro parado que eu tenho medo de investir. É uma realidade. Ah, eu já invisto aqui, tenho meus 2, 3 milhões numa corretora, só que eu, eu sou, assim, eu tô prejudicado por esse conflito de pessoas que só investem o meu dinheiro de uma forma ruim para elas ganharem mais comissão. Então, dependendo do cenário, eu tenho uma orientação diferente. Tá? Eu acho que para essa pessoa que tem problema de planejamento financeiro, e aí eu vou segmentar em duas vertentes. A primeira é, por exemplo, ali um perfil muito comum ali de um médico, de um empresário ali que ganha ali seus 50, 100 mil reais e gasta seus 150. Então esse cara não tem um planejamento financeiro. O cara compra imóvel financiado numa taxa muito alta, compra carro que ele não precisa, pagando muitos juros. Poxa, tem vários passivos ali que vão consumir aquele dinheiro dele sem que ele perceba. Então ele vai comprar um barco, vai comprar alguma coisa que ele não precise, sabe, isso traz muitos passivos que vão comprometer o fluxo de caixa dele. Por exemplo, poxa, eu vou comprar um carro super caro, de 1 milhão de reais. Mas não é só 1 milhão de reais que você está pagando. Né? Você vai pagar ali um seguro muito mais caro, uma manutenção muito mais cara. Esse carro muitas vezes deprecia. Tem gasolina, tem IPVA, tem o licenciamento, às vezes tem multa. Então, isso vai trazer um passivo muito grande. Você está planejado para isso ou não? Então tem esse cara que precisa se organizar financeiramente. O problema dele é custo, né? Entender o que realmente faz sentido para ele se controlar e conseguir investir para o futuro dele. Para ele não precisar trabalhar o tanto que ele trabalha atualmente, porque geralmente o cara trabalha muito e gasta muito, e aí fica no 0 a 0. Tem outra pessoa, por exemplo, que ganha 10 e guarda 7. Então, essa pessoa já está mais organizada, né? Uhum. Mas tem a pessoa que ganha 4 e não consegue. Assim, hoje em dia a inflação tá alta, né? Então, assim, hoje em dia você ter um custo de vida baixo é difícil. Você tem aluguel, você tem mercado, você tem ali as suas, poxa, Esporte. academia, suas necessidades, né? Uhum. Então, o que eu oriento para essa pessoa é não tentar enxugar os 4, é tentar ganhar mais dinheiro. Uhum. Então, poxa, conseguir uma promoção, ou fazer hora extra, ou criar um negócio novo, né? Obviamente depende muito da realidade, do perfil da pessoa, mas ser mais produtivo é uma coisa que vai ajudar ela. E aí sim, se ela conseguir gastar 4, ela ganha 4. Se ela ganhar 7, ela vai conseguir já começar a guardar 3. Então, todo esse saldo que sobra para essa pessoa, seja R$ 500, seja R$ 1.000, seja 2.000, eu não acho que isso vai enriquecer ela. Eu acho que ela tem que pegar aquilo, colocar em conhecimento e ter mais produtividade para ganhar mais dinheiro. Então, se uma pessoa que fala, poxa, Matheus, consigo guardar R$ 500 por mês, o que eu faço? Aonde que eu invisto? Eu falo, você investe em você. Você não põe nada no mercado financeiro. Coloca em conhecimento, poxa, vai aprender inglês, vai fazer um intercâmbio, vai estudar uma parte técnica que vai te ajudar no seu trabalho. Então, se você está no financeiro, vai aprender, né, um Excel, vai aprender um VBA, vai ser mais produtivo de alguma forma para você depois, assim, enfim, ser mais valioso e ganhar mais. Aí sim, quando você realmente tiver recursos que você já investe em você e ainda sobre, aí sim você deixa numa coisa básica de investimentos, porque pagar um consultor ainda vai ser caro para você. Se você investe ali seus primeiros 1.000, R$ 1.500, ainda vai ser caro. Aí sim, quando você conseguir ganhar mais, poxa, eu ganho meus 5, assim, eu consigo guardar meus 5, 10, 20 mil reais, ou você já acumulou ali seus 100 mil reais, seus 200 mil reais, aí você procura um profissional alinhado com o seu interesse, não uma pessoa que vai te enganar, uma pessoa que realmente vai estar do seu lado, vai fazer isso que eu faço de, vale a pena para você, ou agora não vale a pena para você pagar alguém, então faça tal coisa e daqui X tempo você volta. Acho que para esses dois perfis, mais ou menos essa orientação que eu tenho. Para aqueles outros dois que a gente conversou, poxa, eu tenho lá R$ 500.000 na poupança, porque eu não sei investir, eu tenho medo do mercado financeiro, meu pai já perdeu dinheiro, minha mãe já perdeu dinheiro, poxa, eu sei que o gerente quer ali uma comissão, essa pessoa sim pode procurar um profissional para ajudar ela, e aí
se ela confiar na pessoa e entender que o modelo é alinhado, aí sim ela começa a investir muito bem, porque realmente poupança é um péssimo investimento. Então, só de fazer o básico ali, ela vai conseguir mais ou menos ganhar quase que o dobro. Então, acho que essa é uma lição importante. Matheus, hoje, o que tem mais no Brasil? Qual que é o perfil? Por exemplo, esse perfil que você falou do empresário ou do, do autônomo que faz bastante dinheiro por mês, por exemplo, 50 mil, 100 mil, 150 mil, mas gasta além disso ainda, né? Você falou desse perfil. E do perfil que, por exemplo, está começando a conseguir juntar um pouco e está começando a pensar, poxa, acho que eu tenho que investir. Qual deles você hoje em dia encontra maior volume? Quem te procura mais no Brasil? O André, volume com certeza no cara que ganha pouco, Uhum, sem dúvidas alguma. É que como o meu serviço não é para essa galera, uhum. eu foco em buscar clientes com a qualificação diferente, com o cara que ganha muito e gasta mal, porque esse cara eu consigo ajudar na veia, Que legal. entendeu? Inclusive, tem até um outro perfil que eu fiquei de falar anteriormente, que é o cara que já investe, que tem lá seu 1, 2, 3 milhões, que é o cara que gera valor, é o médico que ganha bem, é o cara que, poxa, tem uma empresa e foca muito, muito, assim, é um baita de um empresário, mas aí ele não sabe investir. E aí ele confia em pessoas, e essas pessoas muitas vezes não estão alinhadas. Então, quando eu pego essa carteira e vejo, poxa, 3 milhões em produtos horríveis, é o cliente ideal para mim. Entendeu? O cara que eu falo, cara, só me passa seu código aqui na corretora, assine esse contrato que eu vou te, poxa, eu vou melhorar muito essa questão dos seus investimentos. Mas assim, em questão de volume, cara, a gente está numa pirâmide, né? E que a base da pirâmide do Brasil é muito grande por essas pessoas que ganham pouco. Então essa galera precisa de muita ajuda e é por isso que a gente vem tão forte na parte de educação. Eu venho aqui, eu vou no meu Instagram e falo de graça para essas pessoas aprenderem, mesmo não sendo meu público, então eu não ganho, entre aspas, nada com isso, mas eu sei que eu tenho essa responsabilidade como educador financeiro. Então, para essa galera, eu oriento dessa forma. Para outra galera, realmente já é um público-alvo para eu trabalhar. Então, pô, o cara ganha 100 e gasta 100, pô, vamos enxugar aqui para o cara ganhar 100 e gastar 50 e sobrar 50, e esses 50 a gente vai investindo bem no mercado financeiro e logo, logo, poxa, um ano o cara tá com 1 milhão, segundo ano ele tá com 2, 3 milhões, dependendo do aporte da rentabilidade da carteira. Então, eu acho que em volume é o cara que ganha menos, mas, enfim, acho que todos precisam de ajuda de alguma certa forma. Então, a gente tenta ajudar um pouquinho cada pessoa. Essa pessoa que você está ajudando e educando, mesmo não tendo nada ali de retorno, você está plantando para o futuro, tanto seu quanto do próprio país, né? Com Isso certeza. é muito, muito gostoso. Educação é linda, né? Educação é paixão também, né? Como é que você como é que eu vou formular essa pergunta? Vamos lá. Como é que você convence ou como é que você demonstra a importância de um investimento para um perfil extremamente conservador? Por exemplo, dinheiro, vamos dizer assim, dinheiro neste primeiro momento não seria problema, 2, 3, 5 milhões, mas a cultura familiar, ela é baseada assim, eu compro quando eu tenho um produto. Então eu invisto em terreno, eu invisto em, vamos pensar no setor imobiliário mesmo. E Tá. aí, só que o que rende dentro desse setor, é que eu não sei como é que tá o Brasil, né, a gente tem o conhecimento, mas assim, o que rende nesse setor ainda não é tão promissor quanto você conseguisse fazer alguma coisa dentro de investimentos um pouquinho mais ousados. Como é que você expõe isso para um cliente extremamente conservador, nesse sentido? De não colocar o dinheiro dele em investimentos, em sim em produtos. Tá, vamos lá. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas um erro muito grande que consultores e assessores cometem é errar o perfil do cliente. Acho que isso é o maior erro que a pessoa pode cometer. Porque o cara que é conservador, ele não aguenta ver o dinheiro dele caindo. Ponto. Não, não consegue. Ele pode estar ganhando 4 anos seguidos. Se um mês a carteira fica negativa, ele vai reclamar com você.
Então você não pode errar o perfil dele. Então, quando vem um cliente conservador, a gente vai montar uma estratégia sendo conservadora, tendo essas premissas de praticamente nunca cair e ter um rendimento acima, por exemplo, do benchmark, que seria o CDI nesse caso. Então, assim, eu não tento convencer e mostrar para ele investir em ações, até porque, até falando um pouquinho de paralelo de mercado americano e mercado brasileiro, na teoria, realmente, no mercado americano e poxa, global, a gente sabe que quanto mais risco a gente corre, mais retorno a gente tem. A gente abre mão de segurança para ter mais retorno. Aqui Uhum. no Brasil, pelas informações, pelos gráficos, pelos estudos, isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes você ganha mais dinheiro com mais segurança investindo em renda fixa. Obviamente, em um ciclo ou outro ali poxa, ciclo de commodity, algum ciclo político ali que as coisas comecem a melhorar um pouquinho, obviamente isso sim, poxa, a carteira né, mais agressiva dá um boom. Mas, cara, quando que isso vai acontecer? Então, você consegue investir de uma forma conservadora e de uma forma rentável e boa. Então, eu não tento convencer essa pessoa, eu tento entender ela e montar uma carteira realmente adequada para ela. Mas falando desse perfil conservador, que geralmente está ali na poupança. A poupança ali, na taxa atual que ela está, acima de 8,5, né, ela vai render ali 70% do CDI. Simplesmente, se a gente pegar e colocar em CDI, ela já vai ganhar 30% a mais ali de largada. Digamos que a gente pega um CDB que não renda 100% do CDI, que renda 110, 120, CDI mais 2. Hoje em dia, o CDI, na data que a gente está gravando, ele está em 12,25. Então, se você consegue ali um CDI mais 2, você está com uma rentabilidade anual de 14,25. Já é mais do que 1% ao mês, que é o que a pessoa busca geralmente, né? Então, assim, a oportunidade, mesmo dentro de renda fixa, é muito grande. Sem falar que tem outras classes de ativos. Ativos atrelados à inflação, que hoje em dia pagam ali altíssimas taxas de inflação, né, IPCA mais 8, mais 9, mais 7, dependendo ali do produto. Pré-fixados mesmo, que você já trava a taxa de quanto você vai ganhar. Então, pô, vou conseguir comprar ali um ativo pagando 17% ao ano. Cara, você já está garantindo aquela taxa, uma coisa incrível. Então, assim, você não precisa necessariamente tomar mais risco para ganhar mais. Aqui você pode tomar mais risco se o seu perfil tolerar. E eu digo tolerar, não só tolerar, mas tem muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa ali com 5 milhões de reais. Às vezes ela tem o perfil para tomar mais risco, mas ela precisa. Ela vai colocar em risco uma coisa que ela já tem, que ela precisa, para uma coisa que ela nem precisa. Para quê? Para buscar 15 milhões? Cara, com 5 você já está saudável financeiramente, você e sua família. Para que você vai correr mais risco? Então eu trago essas perguntas para ela. Eu trago que ela tem a questão de você tolera? Beleza. Mas você precisa? Você tem a necessidade? Você tem tempo? Né? Você é um cara mais novo ou é um cara mais velho? Você já tem 3 filhos ou você não tem filho? Você é solteiro ou é casado? Dependendo, né, dessas respostas, a carteira é completamente outra. Então, eu trago que eu não preciso vender uma coisa nova. Eu preciso só entender o que a pessoa tem de necessidade e fazer o que é melhor para ela. Tá? E aí, acho que o principal desafio é mostrar o porquê que ela tem que investir no mercado financeiro ou em algum outro segmento, ou, poxa, ela tem lá 10 imóveis. Pô, por que faz sentido ter um pouquinho no mercado financeiro que seja? Porque realmente oferece uma segurança bacana, oferece uma liquidez bacana, oferece oportunidades, diversificação, planejamento tributário, sucessório, economia de imposto. Tem tanta coisa que a gente consegue capturar por meio de soluções financeiras que para alguém que tem seu 1 milhão, seu 10 milhões, seu 20 milhões, com certeza vai agregar muito. Então é isso que eu tenho que mostrar para essa pessoa. Obviamente, meu trabalho aqui como um marketing, eu tenho que mostrar o porquê que essa pessoa tem esse problema, ou porquê que ela pode ganhar mais, né, despertando um desejo nela, e aí o passo mais desafiador aqui é mostrar que isso é prioridade para ela. Porque muitas vezes ela sabe que ela tem o problema, mas, poxa, ela deixa para depois. Agora o momento tá confuso, o governo tá Vai estar sempre. poxa, criando muito imposto. Então, poxa, para que a gente vai investir agora? Aí eu tenho que mostrar o porquê que, eu, Matheus, e eu, empresa, nós somos as pessoas certas para te ajudar para esse problema que você tem. E depois, realmente, ela ter a prioridade de, pô, agora sim eu vou falar com ele porque eu tenho que resolver isso. Então, acho que esse sim é o desafio, tá? De você realmente mostrar para a pessoa o porquê, se ela não começar a investir
ela não vai se aposentar, a pirâmide ali de aposentadoria, assim, vai colapsar logo, logo. Então a gente sabe que ela tem que ter um planejamento de liberdade financeira, entre aspas, a aposentadoria, porque ou ela vai fazer ou ela não vai ter. Então, mostrar isso para ela e mostrar que ela tem que começar a se preocupar hoje e fazer com que ela tenha essa ação de te procurar, acho que é o principal desafio da pessoa, do consultor, do assessor, do gerente, da pessoa. A minha pergunta foi provocativa, porque assim, a gente tem a oportunidade aqui, Matheus, de conversar com pessoas muito diferentes. E a gente vive um conceito que faz parte da nossa vida, sabe. Porque o que a gente traz aqui no podcast é o que eu e o André vivemos, né, a gente por mais que tá com a câmera ligada aqui, cara, isso aqui é a nossa vida, é o jeito que a gente é. E quando a gente tá se conectando com essas pessoas, olha, de todos esses que a gente já conversou nesse último ano, nosso primeiro ano, né, na verdade, eu vou te falar que talvez 2 pessoas, assim, eram muito diferentes da gente. E essa minha pergunta, por que que eu tô te falando isso? Porque essa minha pergunta foi provocativa mesmo, e você, com muita sabedoria, você mostrou que você faz o que você tá falando. Exato. Porque nos 5.000.000 que você tivesse que convencer, se você tivesse me falado como é que você convence, teria tudo ido por água abaixo. E foi muito humano, foi Muito genuíno. muito genuíno da tua parte ter primeiro, né, mostrado realmente como você trabalha, e isso é natural, né, primeiro a gente faz, o que mostra e fala o que é natural pra gente, o que é dia a dia. Aí depois a gente tenta ver o que que a gente vai fazendo realmente, né, como venda, como marketing. Então, eu fico muito muito feliz em saber disso, porque para as pessoas que estão ouvindo, que gostam de ouvir a gente, que estão entendendo que a gente gosta de trazer conteúdo de valor aqui, eu fico muito satisfeita em saber que a gente pôde compartilhar informações e eles conhecerem uma pessoa que realmente vive o que está falando, sabe. Porque tem muita gente que quer estar aqui conversando com a gente e nos outros podcasts maiores, só para vender mais. E às vezes só vender mais não é a fidelidade do teu cliente, né, porque a importância de você estar Confiança, fidelidade. realmente construindo confiança, cara, isso não tem preço. E quando consegue fazer isso com negócio, com dinheiro envolvido, isso acaba se tornando uma coisa muito bonita. Então, eu fico muito feliz em saber disso. Obrigada por você ter se exposto e trazido, né, realmente o teu conhecimento profissional junto com o que realmente está dentro do teu coração. É uma honra ter você aqui, Matheus. E isso não tem como não recomendar você. O cara que passa uma confiança incrível e provou aqui nesse bate-papo quem você é. Né? Foi Essa muito bom. índole, esse caráter. E como a gente não pode recomendar alguém para cuidar do dinheiro de alguém que tem esse nível de consciência e... Cara, é uma honra. A energia Obrigado. do dinheiro, ela é muito poderosa, né, ela movimenta, né, esse planeta aqui que a gente vive e proporciona a gente a viver experiências na vida e conforto, né, no nosso dia a dia. Então a energia do dinheiro, ela é incrível. A gente tá passando por essa fase, inclusive na nossa vida, porque a gente vem também de uma família muito simples. A gente teve a nossa experiência profissional no Brasil. Quando a gente decidiu imigrar, não foi uma decisão fácil, né, não viemos assim, como todo mundo fala assim: "Ah, vem correr na barriga", não, a gente veio em condições mais difíceis. Passamos por esse processo de visto, que isso tem um investimento alto também, energético e mental, assim, porque foram quase 3 anos de processo, então, assim, passamos por isso. E nesse momento que a Resiliência. gente tá, com esse projeto do podcast, é a gente poder uma coisa que era para ser um hobby, né, tá se transformando num negócio, e a gente trazer a nossa experiência e compartilhar o nosso networking com as pessoas e levar informação importante. Então, a gente tá nessa fase, hoje também positiva e financeira da nossa vida, então e a gente percebe que para quem ainda tá iniciando nessa questão de olhar para o dinheiro de uma forma mais com a devida importância, porque isso gera a condição de vida, de conforto, de tudo mais da família mesmo,
olhar isso com mais carinho, sabe. Então a gente poder levar essa informação é incrível. E eu queria, para a gente já começar aqui o nosso desembarque do nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse uma mensagem final com as pessoas. Então, eh, tanto você fica à vontade do que você gostaria de compartilhar, mas tanto para quem está ainda absorvendo o conteúdo que você compartilha no teu Instagram, de educação, né, de como eu começo, como eu entendo, porque a gente sabe que nós não tivemos esse tipo de educação na escola, dificilmente nós tivemos dos nossos pais, porque a geração dos nossos pais também não teve essa informação, né, com ressalvas de quem já vem do mercado financeiro, que aprendeu educação financeira em casa. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, mas também deixasse a mensagem para aquele profissional, para aquele empresário que já está numa condição financeira, estável, ou já tendo o seu dinheiro que pode aplicar. Essas 2 mensagens, o quanto você pode agregar e auxiliar eles nesse caminho. Legal. Eu acho que uma coisa muito importante, que talvez seja até tema de um outro podcast, seja essa questão de crença limitante e que muitas pessoas ainda no Brasil, elas acreditam que dinheiro é ruim. Né? A gente tem essa imagem de, poxa, sempre vê lá na novela que sempre é o cara milionário que é o vilão e quer roubar todo mundo, e sempre o político que rouba. Então a gente tem essa imagem de dinheiro como uma coisa ruim. E a gente sabe que não é. O dinheiro, ele traz liberdade, ele traz conforto, ele traz qualidade de vida, ele traz você investir seu tempo em coisas que realmente fazem sentido e não no que você precisa. Então, eu deixaria essa mensagem de que as pessoas precisam parar de odiar a riqueza, porque isso vai ser uma crença limitante que no subconsciente dela vai impedir ela de enriquecer. E a gente sabe que o dinheiro trazendo liberdade e trazendo qualidade de vida é ali o motivo, né, de ter dinheiro. Tenho certeza que para a maioria das pessoas que a gente oferece R$ 1 milhão, elas já vão querer ostentar, já vão querer comprar um carro caro, uma casa cara, para poder mostrar. As pessoas não querem ter o dinheiro, elas querem mostrar e gastarem o dinheiro. Então, acho que mostrar o que o assim, bom do dinheiro pode trazer, eu acho que é fundamental. Então, essa mensagem que eu trago, e isso vai se refletir em a pessoa querer administrar melhor o seu dinheiro, em querer ganhar mais para conseguir guardar mais, em conseguir investir bem. Então, esse é o recado que eu deixo para as pessoas no âmbito de investimentos. Tá? Num âmbito pessoal, eu diria para a pessoa não ter medo. É uma coisa que eu sempre tive muito medo. Esse processo que eu comentei aqui de largar a instabilidade, largar o país e morar fora, não foi um processo fácil e eu tive muito medo, mas eu tive coragem, né? Poxa, a primeira vez que eu apareci no Instagram, o primeiro podcast que eu fiz, a primeira palestra que eu dei, tudo isso, assim, eu tive que realmente superar o medo e ir com medo mesmo, né? Eu acho que a gente a gente não consegue evitar o medo, mas a gente consegue vencer e ir com medo, com medo mesmo. Então, acho que isso é fundamental para as pessoas terem coragem e buscarem realmente uma vida que mereçam, né? Não só em âmbito financeiro, mas também em busca de uma vida melhor. Tá? Para o empresário, eu digo para ele buscar realmente uma pessoa que os ajude, né? Que realmente, acho que assim, eu acho que eu tenho uma vantagem muito bacana de como eu sou analista de valores imobiliários, eu sempre estudei muitas empresas. Então eu estudava lá as empresas da bolsa, os bancos, empresas farmacêuticas, empresas poxa, varejistas, empresas, enfim, de vários segmentos diferentes. Eu sabia a linha de balanço, né, a linha de DRE ali, a receita, o custo variável, o lucro bruto, entendia a despesa financeira, a despesa com vendas, enfim, várias ali na vírgula, margem de cada segmento. E quando eu trabalhava para, enfim, convencer ali um empresário a investir comigo, muitas vezes a gente nem falava de investimentos. Eu entendia sobre ele, já trazia uma ideia de vendas, de marketing, de estruturação, de custo, de dívida para ele, e o cara, antes de me comprar como investimento, ele já falou, pô, o moleque já sabe muito sobre empreendedorismo, já me ajudou aqui, como que ele não vai saber da área dele? É que já Então, fixou, né? Você já assim, eu consigo... Uhum. Exatamente. Então, assim, acho que busca uma pessoa que realmente seja apaixonada do que faz, que tenha um alinhamento de interesse que vai te ajudar realmente
a vocês crescerem juntos, e busquem investir cada vez melhor, porque antigamente eu pensava, né, pô, o cara que tem 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, o banco atende ele muito bem, o assessor atende ele muito bem, e eu via que eles maquiavam ali por muitos benefícios, ali um cartão de alguma coisa, uma sala VIP e tal, mas do outro lado ali da carteira, era só produto ruim que ele estava gastando e pagando muito, muito, muito preço por algumas mixarias que, né, as instituições compartilhavam. E o cara não é atendido bem. Inclusive, existem instituições que, a partir de mais dinheiro, o cara tem que gerar mais comissão assim, poxa, em cima de você. Uma coisa assim absurda. Então, busque alguém que realmente cresça com você, que você confie, que busque o seu melhor da sua família. Obviamente tem essa questão de elemento de interesse, mas, poxa, alguém que se realmente preocupa com sua família, com seus filhos, com seus parentes. Poxa, tem muito cliente grande ali que, às vezes, eu ofereço ali uma conversa com o filho dele para falar sobre carreira que não tem nada a ver com o investimento, mas vai ajudar muito a família dele, Legal. né? Então, tem coisa que, assim, é um valor um pouco que imensurável ali na parte quantitativa, mas que é muito importante. Então, eu recomendo que você busque um modelo correto com uma pessoa que você realmente confia e que vai te ajudar, tanto você, sua família, seus amigos, todo mundo. Segurança nas empresas também, né? Aonde que vai colocar o dinheiro é muito importante. Excelente. Uau, adorei, Você tem alguma mensagem? adorei. Você tem alguma mensagem Eu que você tenho gostaria? uma mensagem. Eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu aprendi nos Estados Unidos. Hum, Aqui a gente aprende e fala fazer dinheiro. A gente não fala ganhar dinheiro. Eu já acho que isso faz uma grande diferença cultural. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para os brasileiros aprenderem de que aquilo que eles recebem todo mês, ou comissionado, ou que seja, todo o dinheiro que entra, eles fizeram aquele dinheiro, eles tiveram como é que a gente fala? O merecimento, né? Eles não ganharam. Existe eu sinto que a energia do dinheiro aqui nos Estados Unidos, ela é um pouco diferente, e também devido a essa questão cultural, de que aqui não ganha, aqui se faz. E isso é uma mensagem que eu gostaria de passar muito para os brasileiros entenderem, que nunca teve oportunidade de ter experiência aqui, né, entender um pouco da cultura, de falar, pô, é assim que se fala. E o porquê que se fala desse jeito? É por isso. Para você se empoderar dizendo, eu fiz isso. Eu não ganhei. E essa é a minha mensagem. Eu sempre gosto de passar esse paralelo aqui. É incrível. Eu vou já deixar aqui o convite para você voltar, Matheus, para que a gente possa trazer essa informação, porque o que o André está falando é muito sério, sabe? A gente não é ensinado, as nossas crenças com relação ao dinheiro, eu acho que a gente é treinado a pensar do jeito que a gente pensa no Brasil, sabe? Sim. Por N motivos, né, que eu não vou entrar em assunto agora, mas eu acho que quando a responsabilidade que nós brasileiros que saímos do país como você saiu, Matheus, como a gente saiu também, e a gente teve essa experiência fora, e a gente sabe que nós fazemos parte da minoria, né, dos brasileiros, a gente tem por dever levar essa informação, sabe? E poder contribuir, porque quem quer ouvir e absorver, capta e tá tudo bem. Quem não quer, ok, né, a informação é perdida, mas se a gente pode plantar essa semente para que a gente possa fazer um país, pequenas mudanças que vão reverberando de acordo ali com aquele núcleo familiar, às vezes daquela sociedade, eu acho que isso já é vantajoso. Eu até quero trazer um outro assunto aqui, talvez para um próximo episódio também, Matheus, a gente tem o nosso advogado de imigração, o João Mendes, que já gravou alguns episódios conosco, ele falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim: "Gabi, eu saí do Brasil muito criança, né, foram os meus pais que migraram, então hoje já é cidadão americano, e ele vai estar no nosso evento em fevereiro", e quando ele falou pra mim, ele falou assim, porque eu perguntei pra ele, eu falei: "O que que te leva a trabalhar, você como advogado, com a imigração? Do brasileiro para os Estados Unidos ou do europeu, né, pra cá, mas o que que te leva a trabalhar com isso?" E ele falou uma coisa que, sabe, eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: "Gabi, nós que saímos do Brasil, a gente tem essa obrigação de fazer o nosso país de origem melhor. Então eu me sinto vamos dizer assim, no dever de pegar essa informação, esse conhecimento que eu tenho ali, o pouco que eu puder replicar lá e proporcionar para aquelas pessoas, para que aquele ambiente
do meu país de origem fique melhor, eu vou fazer. Cara, quando a gente ouviu aquilo, lembra, mãe? Eu falei, eu ainda brinquei, eu falei assim: "Eu vou roubar essa ideia", porque eu acho que a gente compartilhar essas coisas boas, elas são benéficas, né, Conceito então lindo, né? É é, o poder que a gente tem, né? E por isso que a aqui, gente né, sente esse dever de, se eu mudei uma casa que seja, eu já tô, minha missão está cumprida. com certeza. Porque daquela casa ela vai ajudar a melhorar uma outra casa ali do lado, outra casa ali do lado, e aí assim a gente consegue. Para mim, o mudar o mundo é dessa forma, é mudando nós mesmos primeiro, nossa família, nossa casa, e aí vai espalhando. E quando a gente fala de dinheiro, né, todo mundo ele realmente para ouvir, porque a gente sabe que de acordo com a pirâmide de Maslow, quando a gente pensa ali na pirâmide básica, a maior parte da população está nesse básico. Não que aqui não tenha problemas e dificuldades, Matheus, tem, mas a vida é um pouco mais fácil aqui, sabe? Porque o conceito, desde criança, eles têm conceitos diferentes do que a gente teve no Brasil. Então eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho que vai fazer, o nosso filho vai fazer 3 anos, e, ai, eles aprendem umas coisas na escola que eu fico pensando assim: "Meu Deus, eu tinha que ler, estar adulta para ver aquela informação que ele está recebendo agora com 3 E anos". existe educação financeira desde Existe. pequeno, Então, a nas gente poder escolas. levar isso vai ser uma coisa incrível, compartilhar contigo e o que a gente puder contribuir. A gente não tem o conhecimento que você tem, mas tem um pouco da experiência dessa cultura aqui, vai ser maravilhoso. Você falou, Matheus, uma coisa ali que me chamou a atenção no finalzinho, que você falou assim, quando você se você tem a oportunidade de conversar, às vezes, com o filho do teu cliente para falar de uma questão de carreira, você se dispõe a isso. Mas agora eu queria fazer uma brincadeira contigo aqui e fazer ao contrário. Se ao invés de estar conversando com o filho do teu cliente, você tivesse a oportunidade hoje de estar fazendo uma reunião, uma conversa, um bate-papo com o Mateus criança. Não falando de carreira, mas falando da vida, da história, da trajetória. Se tivesse na sua mesa, talvez aqui na mesa do podcast, conversando com o Mateus, ali com 5 anos, não sei se você lembra dessa fase que você passou, e sabendo de toda a experiência que você já teve na sua vida, o que que você gostaria de dizer para esse menino? Pô, pergunta boa, hein? Eu vi o episódio do Primo, eu vi o quanto que ele se emocionou. Eu pensei, poxa, não vou me emocionar tanto, mas já passou aqui umas lembranças também. Eu vi o quanto que é. É forte, Mas né? eu diria, mas eu diria que, enfim, para ele confiar mais nele mesmo e ser corajoso. Acho que eu falaria, cara, não tem como dar errado. Segue o seu propósito, continua estudando o quanto que você estuda, que não tem como dar errado. É o que eu passaria para ele. Mateus, todos os episódios que a gente tem vivido essa experiência, está sendo uma experiência incrível pra gente, e o episódio contigo foi assim também. Eu queria já deixar aqui o nosso agradecimento, né, agradecer o teu tempo, o teu conhecimento, mas eu queria também compartilhar com as pessoas aonde que as pessoas podem encontrar você, encontrar seu conteúdo, né, se você quiser compartilhar o seu arroba, para que eles possam ir fazendo a diferença na vida deles também. Fica à vontade, o arroba ou o website ou alguma coisa que você queira, onde eles te encontram mais fácil. Tá. Aonde eles me encontram mais fácil e aonde eu posto conteúdo praticamente todos os dias sobre todos esses assuntos que a gente conversou mais um pouco, para todos os nichos, seja o cara multimilionário, seja o cara que quer começar agora. É Mateus Fal, Mateus.fal, é o meu Instagram. E eu faço o convite para principalmente dois tipos de pessoas. Tá? A primeira é o profissional de mercado financeiro, que trabalha ali no banco, que trabalha numa assessoria, que ela precisa necessariamente prejudicar o cliente para ganhar dinheiro. Eu faço o convite para ela conhecer o nosso escritório, Uau. né? Para ela ter a oportunidade ali de entender o modelo e possivelmente migrar para um modelo que faça mais sentido, que ela vai conseguir atender o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os tios e os amigos dela sem precisar ficar com esse receio, sem ela precisar dormir à noite sabendo que está colocando um produto ruim na carteira de alguém que ela gosta. Então, eu faço esse convite, trazendo essas pessoas no mercado financeiro. E para a pessoa que já investe ou tem medo de investir, já tem dinheiro, tem medo de investir, para ela conhecer o nosso trabalho na parte de consultoria. Então, essa pessoa vai entender realmente
um pouco melhor, mais detalhadamente ainda do que a gente falou, como a gente trabalha e como como a gente vai ajudar ela a atingir essa liberdade financeira, a possivelmente fazer esse planejamento de quanto que ela precisa acumular para ter um estilo de vida igual que ela tem atualmente, possivelmente economizar tributos, criar, poxa, ela pode entender como utilizar ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório para facilitar muito, possivelmente, uma sucessão, né? Uma doação em vida, um seguro de vida, inclusive para investir no exterior. A gente sabe que a gente ter exposição em moeda forte é fundamental, principalmente hoje em dia, com essa insegurança jurídica né, poxa, a instabilidade no governo que a gente tem. Então, ter ali uma carteira lá fora é fundamental, ter ativos ali que somente pelos Estados Unidos você consegue replicar índices do mundo inteiro, então comprar ações americanas, ações do mundo todo, ações de países emergentes ou desenvolvidos, renda fixa, e aí pode ser via Treasury, que é emprestar dinheiro para o governo americano, ou pode ser via crédito privado mesmo, para emprestar dinheiro para empresas, e aí vai ter uma ramificação ali de empresas de maior risco e maior retorno, empresas de menor risco e menor retorno, a duration, né, do título, então quanto mais duration você pega ali, mais você tende a ganhar, num título de curto prazo tende a ser menor, então tem uma série de ferramentas ali para a gente utilizar dentro do mercado financeiro para ajudar muito a galera. E por mais que seja uma coisa boa ali, a gente tirar um pouco do dinheiro do país, também existem algumas complexidades para investidores residentes no Brasil, por exemplo. Tem ali a questão do state tax, tem a questão de inventário mesmo, que às vezes um resolve, mas o outro não. Então, existem ferramentas super simples que a gente resolve isso. Então, se essa pessoa que tem muito dinheiro, ela possui essa necessidade, ou ela não sabe que ela tem esse problema e quer entender um pouco melhor para se blindar um pouco mais, né, tanto a empresa quanto o CPF, acho que é muito válido uma conversa. Então pode entrar lá no Instagram, me mandar mensagem, que ou eu ou algum dos nossos consultores vai entrar em contato para ter essa conversa totalmente gratuita para ajudar essa pessoa a entender se a consultoria pode fazer sentido para ela ou não. Então eu quero trazer pessoas boas para trabalharem com a gente e pessoas que são excelentes profissionais que já têm um bom dinheiro e que muito possivelmente estão sendo mal atendidas. Então eu quero trazer para a gente atender bem também essas pessoas. Eu quero chamar a audiência aqui para enxergar e entender esse valor incrível que o Matheus está passando aqui, de crescimento tanto pessoal quanto profissional. Quem chegou até aqui, que curtiu esse nosso bate-papo, que entendeu o valor, que queira encaminhar para alguém, entregar esse presente, porque isso aqui é um presente, né? Isso aqui foi quase uma mentoria. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Isso tem bastante valor para a gente. Adorei. Se as pessoas quiserem que eu volte aqui para trazer algum outro assunto mais detalhado, ou até a parte ali de investimentos um pouco mais avançados, ou uma parte psicológica, mental de investimentos também mais avançada, acho que dá para a gente pedir para a galera deixar um comentário, né? Boa. Isso é muito importante. Matheus, tem muita coisa aqui que não deu para a gente falar, é pouco tempo, mas, cara, essa parte de empreendedorismo, quero falar muito com você sobre isso. A parte, vamos falar aquela parte de mitologia, de filosofia, adoro isso também, a Gabi também. Vamos ter muito papo ainda para bater. Gente, Matheus, obrigada mais uma vez, né? A entrega de hoje, a construção desse primeiro aqui é muito importante para a gente, essa sinergia, e para as pessoas também que estão ouvindo. E o recado foi dado. Eu vou deixar aqui o meu beijo. E para quem. Gente, o Matheus falou uma coisa real. Deixem os comentários, isso é tão importante. Quando a gente olha, Matheus, a gente olha lá no YouTube os números, a gente fala assim, mas por que esse monte de gente não deixa os comentários aqui? Eles vão lá pro Instagram, mandar inbox pra gente. Gente, não tem problema, vocês podem me chamar no meu perfil pessoal, vocês podem continuar chamando no inbox, mas assim, vocês não precisam ter. Eu acho que é um pouco de vergonha, talvez até de se expor. Vocês podem deixar comentários. Se quiser continuar as perguntas no inbox, pode fazer, mas assim, ó, deixa um comentário aqui embaixo que vocês, né, se vocês gostaram, qual é a parte, deixa uma pergunta para o Matheus. Isso é muito importante para o algoritmo, gente. Nesse momento que a gente vive
do universo digital, dessas ferramentas, dessas plataformas, a gente que é produtor de conteúdo, é muito importante a participação e o engajamento de vocês. Então eu deixo aqui esse convite de vocês se inscreverem no canal. 80% das pessoas não se inscrevem, 80% de quem Da assiste. audiência. Então, se inscrevam no canal e deixem os comentários. Imagina, 85% da mãe. audiência não é inscrita. É incrível! E aí, da inscrita, 90% não comenta. Mas eu acho que Então, é correria, mais né? o Mas vamos lá. costume mesmo, precisa criar essa cultura. Muito bem, esse aqui E foi se fosse mais... pago ainda, né? Se fosse pago ainda, poxa, tudo bem, mas, pô, é só clicar no botão e escrever obrigado pelo conteúdo. Então, acho que dá pra galera ajudar a gente. Gratuitíssimo. Gente, um Beijo, beijo no obrigado. coração de vocês e até a próxima. Obrigada, Matheus. Valeu! Valeu, foi um prazer, uma honra. Até mais.